E aí pessoal, aqui é a Gai Gaia. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre esse novo filme do Coringa que está para sair, o Joker, e porque desde sempre eu acho que não é uma boa ideia fazer filmes desse tipo. Não quer dizer que o filme seja ruim, nem que ele vai ser ruim. Eu gravo esse vídeo não tendo visto o filme, nem já imaginando ou tendo lido. Eu realmente estou indo. Eu quero saber o pouco possível, o mínimo possível sobre esse filme, exatamente para poder analisá-lo de uma maneira mais não tendenciosa possível. Agora, desde o conhecimento da existência desse filme, desde quando eu vi os primeiros trailers, eu já não achei uma boa ideia, por uma razão muito simples, que estamos numa tendência muito curiosa atualmente, que é a de empatizar, humanizar vilões, monstros, oponentes, criaturas que não deveriam ser empatizadas. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, é importante que nós observemos o que é empatizar, o que é humanizar vilões e monstros e coisas assim. Como nós podemos ver com filmes como Malévola, como nós podemos ver em muitas séries de anime, quando você tem em Dragon Ball, quando você coloca uma história triste para o vilão, em Naruto, quando você coloca uma história triste para o vilão. Isso são estratégias para você demonstrar que a pessoa chegou nesse estado da vida para fazer essas maldades, para fazer essas ações, em razão de um histórico, uma história que levou o personagem a ser assim. Porque, de forma geral, não existe vilões que são vilões por serem vilões, entende? Mesmo os maiores vilões, eles fazem alguma ação, alguma coisa, por acreditarem que é o certo, ou por acharem que estão certo, e por aí vai. Muito raramente você tem vilões que são maus porque são maus. Então, inclusive no Batman, a grande coisa dos vilões é que você sempre pode ter uma noção de achar que ele pode estar certo. Nós vemos isso com Dark Knight, tanto com Bane como com Ra's al Ghul, como o próprio Coringa do Batman. Quando essas pessoas eles têm ideais e noções com as quais nós começamos a perceber que ele não está completamente errado. E isso é o mais interessante em vilões, quando eles nos fazem repensar as questões. Então, se eu vejo como algo positivo a construção de vilões empáticos, vilões que tenham caracteres humanizados, por que eu não acho uma boa ideia o filme do Coringa? E aí vem essa grande questão. Estamos numa tendência de criar humanização para vilões de uma maneira muito desleixada. Um exemplo que nós podemos dar é do Killgrave, de Jessica Jones, da série Jessica Jones, onde o cara é um manipulador cruel e escroto que tentaram criar humanização, empatia por parte deste vilão, simplesmente porque ele teve uma infância triste. Então, percebam, existe uma tentativa de justificar a crueldade de alguém simplesmente colocando uma infância triste. E isso é uma tentativa muito comum de se fazer. Mas há um problema maior com o caso do Coringa, que nós podemos ver, por exemplo, no filme do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um filme em que você coloca diversos vilões, alguns deles especificamente, que são meio que imperdoáveis em algumas questões. Nós temos vilões em situações muito depredadas emocionalmente, que eles são colocados num filme que tem laços, tem áreas de comédia, que tem áreas de tem uma relação que não leva a sério as temáticas sérias que são levantadas. Então, por exemplo, nós temos o caso da Arlequina, que ela essencialmente é estuprada pelo Coringa, ela é destruída mentalmente pelo Coringa, mas é colocado o romance entre os dois como algo positivo. E aí nós vamos para o grande problema de abordar esse tipo de assunto numa mídia de massa, numa mídia para pessoas que não têm uma capacidade analítica, uma capacidade crítica muito boa. O que acontece é que quando você passa essas histórias humanizantes de vilões para um público que não está acostumado ou não tem um pensamento crítico muito desenvolvido, você vai fazer com que estes vilões, estas pessoas, eles se tornem ídolos, eles se tornem alvos a serem idolatrados.
essas pessoas verão como positivas as características destes vilões, destas pessoas. São aquela galera que vê, por exemplo, o Homem de Ferro, vê quando ele é todo escroto, ele vai lá e começa a vender suas armas, e quando começa a ser super babaca com as outras pessoas, ele fala, mas eu posso ser assim porque no fundo eu tenho um coração de ouro. Isso é um problema. Vocês compreendem? Porque o que acontece é, na vida real você vai ter pessoas que vão se inspirar nesse personagem, que é um grande babaca, o Homem de Ferro é um grande babaca, mas só porque ele se sacrifica pelas pessoas para fazer o bem, acha que isso aí está justificado. Essa é a grande questão. E isso é muito pior para com vilões. Onde, por exemplo, nós temos a Arlequina, o romance entre a Arlequina e o Coringa, ele foi escrito, ele foi construído para servir de exemplo de algo inaceitável. Só que, às vezes, isso é colocado de forma tão indireta, como por exemplo no filme do Esquadrão Suicida, que as pessoas não percebem isso. E começam ao quê? Romantizar. Pessoas querem estar no lugar da Arlequina. E isso é aterrador. E aí vem o problema. Esse novo filme do Coringa, quando você começa a criar humanização e coloca, por exemplo, ele sempre foi sozinho, eu não sei como é o filme, mas vamos supor, ele sempre foi sozinho, a esposa dele não o tratou bem, ele não recebia direito pelo trabalho, e aí você coloca que tudo isso foi o estopim para causar o Coringa e ser esse cruel psicopata assassino, e especialmente se você colocar, por exemplo, como um caráter libertário, que ao agir dessa forma ele está se libertando das amarras da sociedade. Por exemplo, você vai estar criando uma mensagem positiva dizendo que esse personagem que sofreu tanto, ele conseguiu se libertar e se tornar um ídolo para outros. Este é o grande problema com filmes em que você humaniza personagens como o Coringa, como a Arlequina. Não querendo dizer que eles não possam ser humanizados, mas que tem que ser feito com muito cuidado. Senão você vai criar um movimento de idolatria por personagens que não deveriam ser idolatrados. Deveriam ser, no máximo, objeto de pena, objeto de... mesmo que eu sofra como esse personagem, eu não quero me tornar como ele. Ele tem que servir de exemplo. E a linha de construção entre um personagem, entre um vilão que é humanizado para ser empatizado, para você não querer virar como ele, pensar, por exemplo, eu não quero me tornar como o Coringa, não quero virar o Coringa, mesmo que eu tenha sofrido como Coringa, eu não quero virar o Coringa. Essa é a lição uma das melhores e maiores histórias do Coringa, que é The Killing Joke, a piada mortal, que eu presumo que deve ser a base para este novo filme do Coringa. Que nessa história mostra que o Coringa ele sofreu muito, inclusive ele viu a morte da esposa, e foi a morte da esposa que levou a quebrar completamente, a perder completamente a noção das coisas. E aí ele fala, a tese do Coringa é, basta um dia ruim vai quebrar qualquer pessoa. E o Coringa tenta criar um dia ruim para o comissário Gordon. Essa a história da The Killing Joke. Ele tenta criar esse dia ruim para acabar com o comissário Gordon. O que acontece é, o comissário Gordon ele mostra que, mesmo tendo um dia ruim, mesmo tendo um dia que vai destruir sua vida, as pessoas, quando elas são fortes, elas são boas, elas não vão quebrar. E é nesse momento que o comissário Gordon ele derruba a teoria do Coringa, mostrando que, mesmo diante das adversidades e dos horrores que você pode sofrer, você pode manter o coração ainda escudado, fortalecido contra as adversidades da vida. Então, essa é a mensagem do The Killing Joke. Mostra o Coringa como um vilão. Mesmo que ele tenha sido empatizado, humanizado, ele ainda é um vilão. Diante das adversidades, ele preferiu se tornar um vilão a querer ser um herói. Este é o ponto, e é isto que eu tenho medo, porque atualmente os filmes não têm tido essa capacidade de pensamento analítico crítico, não só os filmes como o pessoal que assiste o filme.
Inclusive porque como eu já tô vendo algumas pessoas respondendo de uma maneira bem grotesca com esse filme. Temos gente falando que pessoas gays e mulheres não assistam o filme do Coringa porque esse filme não é para vocês. Nós temos alguns grupos terroristas de incels nos Estados Unidos respondendo muito positivamente a este filme. E isso é um problema. Esse tipo de filme, esse tipo de construção, quando você humaniza um vilão, é para ele servir de exemplo do que você não pode se tornar. E eu tô com medo de esse filme exatamente humanizar o Coringa a tal ponto que as pessoas se inspirem e comecem a idolatrá-lo. Esse é o grande problema. Então, só vendo o filme para ver, para realmente asseverar-me com relação a este ponto. Mas, de qualquer forma, é algo assim que desde quando esse filme saiu eu falei, esse filme vai ser uma bosta, essa ideia não é uma ideia boa. Porque nós vivemos numa sociedade muito escrota e que é muito fácil galera burra idolatrar esse tipo de personagem. Idolatrar, querer ser como Coringa. E isso é um problema societal. Mas o filme pode ser maravilhoso. É interessante que o filme ele pode ser incrivelmente bom, maravilhoso, mas do ponto de vista de sociedade, ele ser um desserviço. Ele existir pode ser um problema para a sociedade, conforme pessoas idiotas queiram segui-lo. O que é muito curioso, um filme pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Muito bem, aqui foi Gaga, pessoal. Eu devo fazer mais vídeos, eu estou muito ocupado com mestrado e doutorado no momento. Mas, como sempre, se você gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva no meu canal, ligue os sininhos. Falou.